E aí, pessoal, você que é envolvido com a área do teatro já ouviu falar em redes teatrais? Se você está acompanhando a nossa série de vídeos, eu imagino que você saiba mais ou menos o que seja, não? Tá, mas agora que vocês jogaram essa coisa de redes de teatro, eu me confundi um pouco, Jorge. Calma, calma, Ju, não criamos pânico. Se você quer saber o que a gente está falando, é só colar nesse vídeo que a gente vai te mostrar. As redes teatrais ainda são um campo pouco explorado, isso academicamente falando, até porque as iniciativas nesse sentido têm surgido durante esses últimos anos, tanto no nível nacional quanto internacional. Por isso, as pesquisas acabam bebendo muito na fonte das publicações que abordam redes culturais. E para a gente poder entender um pouco esse universo das redes teatrais, eu propus uma divisão assim, dois grandes grupos. O primeiro grupo de redes de teatros, ou seja, dos espaços. E o segundo grupo que seriam as redes de artistas e de grupos teatrais. Hoje nós vamos falar das redes de teatros. Esse modelo que tem como principal característica a organização em redes de espaços teatrais cuja natureza é institucionalizada. Esse tipo de rede costuma acolher outras linguagens artísticas ou até mesmo manifestações culturais. Não fica restrito somente ao teatro, porque o foco dessas redes é a programação desses espaços. As redes de teatros geralmente são organizadas em associações culturais sem fins lucrativos. Elas são mais comuns na Europa e costumam reunir os seus gestores de espaços teatrais, equipamentos, salas, enfim, espaços alternativos, etc. E para a gente poder trazer um exemplo mais concreto para vocês, eu vou falar de um que eu vi um pouco mais de perto, que é a Arte em Rede, que acontece lá em Portugal. Eles reúnem 17 gestores culturais de uma região que fica ali na meiucazinha do país. Ela surgiu, a Arte em Rede, com a intenção de criar uma rede de teatros da região de Lisboa e Vale do Tejo, após um estudo aprofundado a respeito dos equipamentos que tinham sido reformados com com o Programa Nacional de Reforma e Construção de Equipamentos que atingiu diversas cidades do país. Essas reformas tinham como principal objetivo criar uma rede nacional de teatros e cineteatros, o que não aconteceu na época. Essa lei de promulgação dessa rede nacional, ela só aconteceu de fato no final do ano passado. A Arte em Rede se define como um projeto de cooperação cultural e trabalha com diversos eixos, como criação artística, programação cultural em rede, qualificação e formação cultural e estratégias de mediação cultural e conta com um orçamento anual de aproximadamente R$ 3.500.000. E como é que eles conseguem juntar todos esses recursos? É assim, uma principal parte vem de cotas de participação. Os municípios que integram a Arte em Rede fazem uma contribuição proporcional ao número de habitantes da sua cidade. E também eles participam de editais vindos da comunidade europeia. Essa rede que a gente está mencionando, a Arte em Rede, ela articula cerca de 20 teatros da região, 110 equipamentos culturais e conta com uma equipe que foi contratada, uma equipe executiva que foi contratada para realizar as ações que foram definidas em assembleias em parceria com as autarquias, que é como são chamadas as prefeituras locais. É só a gente pensar assim, quando programas de formação, circuitos, programações culturais são contratadas em bloco, os custos ficam muito mais baixos. Assim, todo mundo, todos os municípios, os equipamentos que fazem parte dessa rede acabam ganhando, Em Portugal, há outras redes regionais que articulam diversos outros agentes atuantes naqueles territórios. Mas, Ju, vamos dar um pulinho ali na vizinha Espanha? Bora que bora! Ali da Espanha, a gente pode tirar alguns outros exemplos de redes que vão desde o nível mais macro nacional até o nível mais micro, passando por redes transnacionais. Vamos ver? Vambora! No nível nacional, há duas grandes redes.
A La Rede Escena que articula gestores de equipamentos teatrais públicos de todo o país e concentra sub-redes dentro dela, como redes regionais e redes de festivais, entre outras. Já a rede de teatros alternativos, ela reúne cerca de 47 gestores de teatros e salas independentes de 14 regiões autônomas da Espanha. Esses teatros ou espaços alternativos, como diz o nome, têm a capacidade menor do que os espaços públicos e o objetivo diferente. A rede, ela surgiu em 1992 como uma rede de fortalecimento de espaços que priorizavam a investigação e a criação artística para além do mercado. A rede de teatros alternativos da Espanha, ela está conectada a duas outras redes transnacionais. A primeira delas, da qual eles foram sócios fundadores, que é a EAIPA, que é a Rede Europeia de Teatro Independente. E eles também estão conectados à RIEE, que é a Rede Ibero-Americana de Espaços Cênicos, que incluem nessas redes teatros, salas, equipamentos teatrais de outros países da América Latina, como o Chile, México e a Argentina. Sim, em Madrid, capital da Espanha, também existe uma rede no nível municipal e outra a âmbito do bairro, sabe? Uma rede no bairro, olha que coisa incrível. A rede de teatros do bairro de Lavapiés, importante polo teatral da cidade. E olha que legal, Ju, as redes de teatro elas estão incluídas nas políticas culturais da Comunidade Europeia. Elas são vistas como uma ferramenta muito importante como garantia de direitos culturais. E elas, as redes, são fomentadas por editais específicos que ajudam a financiar as suas ações. Uma boa ideia para construirmos no Brasil, não? Depois que vocês já se reuniram e trocaram ideia, experiência, informação lá naquela plataforma virtual para estreitar os laços desses nós, você pode organizar uma reunião ao vivo com todos os participantes. Seria muito bacana se todas e todos pudessem se reunir presencialmente, mas a gente ainda está no meio de uma pandemia e a gente precisa respeitar o isolamento social. Por isso, a gente recomenda que o encontro, que a reunião seja feita em uma plataforma de transmissão ao vivo. O legal de ser ao vivo, Ju, é que as pessoas podem se olhar, mesmo que virtualmente, e poder trocar, falar e ouvir sobre isso. O importante é que essas reuniões possam acontecer com alguma regularidade, mas que vocês vão definir de acordo com o que vocês vão decidir nessa primeira reunião, que é importantíssima, como a gente falou. Isso mesmo. E aí, curtiu? Quer continuar construindo esse conhecimento com a gente? Esperamos você, então, na próxima terça-feira, às 20 horas, com mais um vídeo da nossa Oficina de Redes Teatrais.